Olá, gente, que a paz do Senhor esteja sobre você. Pensa nesse texto. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que o diga Israel. Esse texto é o Salmo 124, o verso 1, que é narrado pelo rei Davi. Quando olhamos para esse texto, pensamos em três perspectivas: passado, presente e futuro. Quando o rei Davi escreveu esse texto, provavelmente ele estava olhando para o passado e enxergando no seu passado a presença de Deus. Não fosse o Senhor, diante daquele momento em que o leão e o urso estavam tentando engolir as suas ovelhas. Não fosse o Senhor, será que ele teria vencido o urso e o leão? Não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Davi, diante daquela batalha contra Golias, será que ele estaria como vencedor diante dos filisteus e diante do povo de Israel? Não fosse o Senhor na vida de Davi, quando Samuel foi consagrar um rei em sua casa ou na casa de seu pai Jessé, ele seria o rei de Israel? Então, quando ele olha para trás, quando ele olha para o passado, ele reflete não só essas três situações, mas diversas outras que ele passou. Quando ele olha para o presente e ele aponta para o verbo, ele colocou esteve, o verbo estar, ele colocou esteve. Quando eu estava pesquisando sobre esse verbo, a conjugação dele está na primeira pessoa do presente do subjuntivo. E essa palavra esteve é o mesmo que está em continuidade. Haver lado a lado, não deixar de existir, uma presença contínua do Senhor. Ele estava querendo dizer, em outras palavras, que o Senhor não estava presente apenas no passado da sua vida, mas estava presente naquele momento em que ele estava escrevendo aquele texto. E a terceira perspectiva do futuro fala sobre legado. O que deixaremos como legado diante das pessoas que estão ao nosso lado? O que elas verão? Elas vão dizer a respeito daquilo que deixamos como herança. A Bíblia fala que, mesmo depois de mortos, o nosso testemunho, as nossas vidas vão falar. Então, o que é que estamos deixando para as pessoas que estão ao nosso lado? Amigos, vizinhos, esposa, filhos. O que estamos deixando como legado? Elas irão dizer o que estamos deixando como legado. Então, nessas três perspectivas, eu quero te levar a pensar: quem seria você se não fosse o Senhor no teu passado? Quando você nasceu, quando você talvez passou por adversidades, por provações, que não era possível se sair daquela provação. E Deus esteve contigo. Deus estava lá contigo no passado. Estamos falando agora de um momento crítico, de um momento caótico que estamos passando, que é o momento desse Covid-19. Lembre-se, o Senhor não só estava no passado quando te levantou da poeira, quando te levantou do pó. Ele está presente com você agora, diante desse momento crítico. O Senhor não te deu nada que você não possa administrar no presente. É o Senhor quem está cuidando de você agora. Lembre-se das palavras do rei Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que o diga a Israel. Pessoas serão alcançadas pelo teu testemunho, pela tua braveza diante do Senhor, pela tua aguerrida diante do Senhor, pelo teu estado de espírito diante do Senhor. O que eu quero deixar como reflexão para você é: pense no Senhor como o Senhor do passado, como o Senhor do presente e como o Senhor do futuro, que escreveu toda a sua história. Não desanime, não fraqueje na fé, não deixe de confiar no Senhor. Em meio a tudo isso que você está passando, Ele está ao seu lado. Que Deus continue te abençoando. Eu quero dizer para você que o Senhor está do seu lado, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.